Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária da lição do terceiro trimestre de 2025. Desta vez, a lição 4. A lição 4 que tem o tema Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Né? Porque a igreja ela tem que ser cheia do Espírito Santo, orientada pelo Espírito Santo e guiada pelo Espírito Santo. Terceiro trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Quero aqui agradecer a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, você muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui junto comigo fazendo esse canal. Curta nossos vídeos, comente, se estiver gostando do nosso conteúdo, se for possível, compartilhe com mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária de hoje, da lição 4, a leitura diária da segunda-feira, Mateus capítulo 10, verso 19 e Mateus capítulo 10, verso 23. Mateus 19 diz assim: E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam, né? Que ele foi a visão que ele teve de Cornélio, que ele teve dos varões de buscar ele, porque foi o Cornélio que estava orando, né? E Deus enviou Pedro lá para pregar a palavra para Cornélio e para todos os seus familiares. Atos capítulo 10, verso 23 diz assim: Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope, né? Porque foi ali, né? Eles viram, Pedro estava assim, pensando, né? E o Espírito mostrou a ele, né? E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. E foi os 3 varões que Cornélio enviou a Pedro, né? Porque Cornélio era um soldado romano e que orava, que ajudava, que fazia várias coisas ali em Jerusalém, né? Ele era o centurião e ele tinha o desejo de aprender mais sobre Jesus. Então, ele orando, Deus ouviu as orações, José ouviu a oração dele e enviou Pedro. E Pedro, quando chega lá, prega para todos. Quando Pedro está pregando, o Espírito Santo, né, batiza todos, né, e eles começam a falar em outras línguas. Aí Pedro, vendo aquilo, leva eles para falar com os discípulos o que tinha acontecido. E Mateus capítulo 10, verso 23 diz assim: Mateus capítulo 10, verso 23 nos ensina que a perseguição é uma realidade do ministério cristão. A sabedoria é necessária para continuar a missão com eficácia. A urgência do reino exige dedicação até que Cristo volte. Porque a perseguição a gente sabe que sempre vai haver sobre nós. Sempre nós vamos ser perseguidos. Mas nós não devemos olhar para a perseguição. Nós devemos continuar o trabalho para o qual Jesus nos chamou, que é pregar o evangelho a toda criatura, independente de quem seja. Aqui foi o que aconteceu com Pedro, né? Que mesmo assim, ali já estava vendo a perseguição, mas ele foi lá. Os 3 varões vieram até ele e convidaram ele para ir até a casa de Cornélio. Chegando na casa de Cornélio, ele fez o quê? Ele pregou o evangelho. E quando estava pregando, eles foram batizados. Então, isso nós devemos fazer. Nós não devemos temer. Nós não devemos ficar aflitos. Não, nós devemos confiar no Deus que nos chamou. E nós devemos ter ousadia, firmeza para pregar esse evangelho do reino. Um evangelho que transforma, que cura, que batiza no Espírito Santo e dá direito a ele à eternidade. Então nós não devemos temer. Nós devemos fazer aquilo para o qual nós fomos chamados, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, independente de quem seja. Porque Jesus nos chamou para isso, para pregar o evangelho, e ele está voltando. E nós não podemos ficar de braço cruzado, nós temos que estar fazendo a obra que ele iniciou. Jesus iniciou essa obra, e agora a igreja vai dar continuidade. E a igreja é quem? Somos nós. Amém?